Antes de mais nada, queria agradecer a ABC pelo convite para estar aqui conversando com vocês sobre um curso que deve se iniciar em breve. A proposta desse curso, ela surgiu, inclusive, dentro, no fundo, de outros cursos que a ABC vem oferecendo, cursos de direção de fotografia, de montagem, de som. Eu fui convidado para conversar rapidamente na turma do Afonso, na turma do Paulo, etc. E os alunos, enfim, acharam interessante as colocações que eu fiz e um pouco pediram à ABC se não seria possível, enfim, fazer um curso um pouco mais amplo a respeito de algumas questões que eu apenas sinalizei, que eu apenas comentei nessas intervenções anteriores. E aí, enfim, a ABC acabou encontrando aí um tempo que, enfim, se casasse com a minha disponibilidade para a gente tentar desenvolver um pouco melhor essas ideias e colocar aí algumas, se não propostas, pelo menos algumas balizas a partir da perspectiva histórica a respeito de elementos que eventualmente ajudam a compreender o cinema do passado, mas também a pensar e eventualmente a criar o cinema do nosso tempo. E essas intervenções anteriores, elas tinham uma premissa, ou um eixo, ou, na verdade, um paralelo, que era estabelecer uma relação entre o pensamento científico e a realização cinematográfica, vale dizer, sobretudo, uma certa estrutura do filme de ficção narrativo, basicamente de longa-metragem, que se desenvolveu ao longo dessa história, ou seja, desde fins do século XIX até a atualidade, e como eventualmente era possível. Oi? E como era possível estabelecer esse paralelo entre os paradigmas científicos e certas formas cinematográficas que se apresentaram aí ao longo de 125 anos de história. Basicamente, isso... Alguém está com o microfone aberto e a rua está entrando completamente. Basicamente, isso vem de uma percepção, às vezes, do artista de como o mundo se apresenta a ele a certa altura. A gente que estuda cinema há muito tempo e que vem de uma certa formação mais tradicional, mais clássica, ou já consagrada, que hoje em dia, inclusive, é muito contestado, até está sendo colocado de lado. Por exemplo, passa pelo nome do David Wark Griffith, que é um cineasta estadunidense, que durante muito tempo foi considerado uma espécie de pedra fundamental do desenvolvimento do longa-metragem ficcional. Hoje não é mais encarado dessa maneira. Mas ele teve contribuições muito significativas e talvez dessas contribuições a que mais chamou a atenção a certa altura foi a estrutura de montagem proposta por ele, ou não exatamente proposta, mas desenvolvida sistematicamente por ele, e cuja pedra de toque é a chamada montagem paralela. Uma espécie de enquanto isso, ou seja, se eu vejo um fenômeno ocorrer num certo tempo e espaço determinado, eu posso, pelo cinema, criar uma relação com o mesmo tempo, mas um espaço diferente, e criar aí esse paralelismo temporal, indicando que duas ações estão ocorrendo ao mesmo tempo, ou em lugares diferentes, mas que eventualmente, inclusive, podem vir a se encontrar aí geograficamente. Embora isso seja muito conhecido, muito até trivial, hoje é um dos fundamentos básicos
da montagem, às vezes a gente não se dá conta de onde vem, mais do que uma forma, uma ideia como essa. O que suscitou essa ideia? E como, eventualmente, viver, observar, compreender o mundo à nossa volta, às vezes, de fato, traz uma percepção nova e, mais do que isso, eventualmente, um paradigma novo de compreensão da vida cotidiana, sobretudo. Então, se for possível revisitar, sobretudo, os curtas-metragens feitos pelo Griffith entre 1908 e 1912, mais ou menos, ele faz mais ou menos 400 curtas-metragens, no fundo é um exercício sistemático de compreender o novo meio, mas não só de compreender o novo meio, mas de aplicar ao novo meio uma certa percepção de vida que acabou sendo denominada como moderna e que trazia, digamos, uma nova percepção de tempo e espaço. Não só a percepção de uma aceleração da vida, o que é uma indicação muito recorrente, eu diria também até trivial, seja pela introdução da máquina, o carro vai ser um dos grandes signos nesse sentido, mas seja de uma vivência cada vez mais veloz, tanto do ponto de vista perceptivo quanto do ponto de vista fisiológico, né? Você vai ser chamado a, de fato, se associar à velocidade do progresso, à velocidade do século XX, à velocidade da modernidade, mas de uma forma menos perceptiva, mas que no caso do Griffith foi uma espécie de insight e uma grande base para desenvolver essa montagem paralela, é a percepção do que é esse objeto cotidiano chamado telefone, e que está aí até hoje, e sobretudo quando a gente fala mais tradicionalmente no telefone, a gente eventualmente não se dá conta, mas a gente está, de fato, em paralelo a uma outra pessoa, podemos estar geograficamente distantes até, aparentemente temporalmente, em momentos diferentes aí da progressão aritmética do tempo. Eu posso estar falando com alguém que está na Austrália e esse alguém já está no domingo, enquanto que eu estou no sábado. Mas, de um ponto de vista estritamente físico, eu estou no mesmo tempo que essa pessoa, eu estou em paralelo a essa pessoa, sonoramente em paralelo a essa pessoa, e, digamos assim, eu posso estar performando ações distintas, eu posso estar falando com ela e cozinhando, ou lavando, ou varrendo, ou alguma outra coisa, e ela igualmente, sei lá, cortando grama no jardim, lavando o carro, etc. Ou seja, há um paralelo de ações que se torna evidente por essa aparente contradição, ou mesmo absurdo, de eu estar falando com alguém no dia seguinte. É quase uma dimensão de ficção científica, e não é por acaso que a ficção científica se desenvolve a partir do final do século XIX. Ela vai ser um outro campo de percepção de como as máquinas modernas alteram as relações do sujeito com o espaço-tempo à sua volta. E o Griffith tira partido dessa simples conversa de telefone, e se vocês prestarem atenção, em dezenas e dezenas e dezenas desses curtas-metragens, há conversas de telefone. E as conversas de telefone se tornam uma pedra de toque desse primeiro cinema. Se quisermos um exemplo brasileiro, basta olhar Os Óculos do Vovô, que é um filme feito em Pelotas, em 1913, e ele também tem uma conversa de telefone, que também instaura um aqui e agora do ponto de vista temporal, mas um paralelo espacial, geográfico, de ações distintas. O filho do vovô, o neto do vovô, conversa com o médico, e esse simples objeto e a percepção do que ele instaura, que pode até ser explicada cientificamente
mas no fundo vai ser, sobretudo, incorporada dramaticamente, esse simples objeto que é o telefone cria uma nova dimensão de vida, que é esse paralelismo de comunicação, de ação simultânea, de duas ações que podem, de fato, correr em paralelo, inclusive em dias diferentes, e que, no fundo, reorganizam a geografia da vida, tanto espacialmente quanto temporalmente, a partir daquele momento. Então, se a vida era anteriormente linear, em grande medida, ela não era totalmente linear, a partir ali da introdução do telefone e, sobretudo, da percepção que o telefone instaura, principalmente a partir do século XX, quando ele se dissemina, é uma percepção que vai gerar, por exemplo, essa estrutura de composição, de narração, de organização dramática, de uma série de acontecimentos que podem ser absolutamente banais, uma conversa qualquer, podem ser absolutamente decisivos, na medida em que, digamos assim, você pode acelerar o tempo e criar ali uma resposta dramática que é nova em relação a um acontecimento dado. Talvez, nesse sentido, um dos filmes do Griffith mais curiosos seja um filme chamado The Girl and Her Trust, a garota e o seu tesouro, sua moral, sua ética, seu segredo, enfim, sua confiança. Há uma polissemia nesse título que é muito interessante quando a gente vê o filme, mas no filme que trata de um roubo a uma estação de trem e como uma personagem feminina vai tentar ali se opor, se contrapor aos assaltantes, digamos assim, as tentativas de deter esses assaltantes, elas se articulam sobretudo através de um outro paralelo em relação ao telefone, que é o telégrafo. E aí o Griffith muito conscientemente indica um outro dispositivo tecnológico que igualmente intervinha nessa questão do tempo e que está associado talvez à grande máquina símbolo dessas mudanças no século XIX, ou seja, da chamada Revolução Industrial, mas particularmente da Segunda Revolução Industrial. E não por acaso o trem vai ser o dispositivo tecnológico que vai organizar finalmente, digamos assim, a nossa percepção do tempo. Essa ideia do relógio, do horário, digamos assim, da consecução de duas pessoas, portanto, de duas ações para um tempo específico, marcar uma reunião às 12 horas, vai se dar com a necessidade de você organizar o cronograma de horários das diversas linhas de trem, para que elas, inclusive, não causassem um acidente. E isso se dá, curiosamente, no mesmo ano em que o cinema se torna um fato social muito significativo, que é 1895. É quando os ingleses organizam, finalmente, esse esquema de partidas e chegadas, os horários dos trens para as diversas linhas, para que eles não batessem de frente um com o outro, um saindo de uma determinada cidade, o outro de outra, porque era uma linha única, então tem que haver uma alternância de horários, ou, eventualmente, você conseguisse oferecer vários horários no mesmo dia, a intervalos determinados, e, digamos assim, a população pudesse se organizar em termos do seu próprio horário e da conjugação desse horário com o horário dos trens, para que isso ganhasse aí uma definição. Então, no The Girl and Her Trust, é o telégrafo, e o telégrafo acelera a reação ao assalto, porque a heroína lá, enfim, passa uma mensagem para um outro posto telegráfico, para uma outra estação de trem, e aí, digamos assim, o enfrentamento ali dos assaltantes pode se organizar, e aí, inclusive, o filme é um desses clássicos de montagem paralela, porque os assaltantes fogem num vagonete e, digamos assim,
a companhia ferroviária destaca uma locomotiva para perseguir e interceptar os assaltantes. E aí o Griffith monta essa alternância, essa montagem paralela entre o vagonete e a locomotiva, indicando aí, inclusive, um processo de aceleração temporal pela montagem, pelo corte, e chega finalmente no encontro, no enfrentamento, no conflito final, com a óbvia vitória aí, digamos assim, dos heróis, mas que também significam o progresso, que também significam a máquina, que também significam o capital, que também significa a grande empresa, etc, etc, etc. Então, o interesse nosso não é tanto esmiuçar certas questões, digamos assim, de mudanças socioeconômico-culturais maiores, mas é perceber o quanto algumas dessas mudanças intervêm na própria concepção de mundo que se organiza pelo cinema, através do cinema, na própria estrutura do cinema. E cinema aqui eu estou dizendo, sobretudo, o filme. Digamos assim, quando o cineasta percebe aí como é que esse elemento pode, de fato, significar uma necessidade de mudança de compreensão dos paradigmas de vida, não só à volta dele, mas à volta, a rigor, de todas as sociedades, porque elas se tornaram cada vez mais interconectadas aí na modernidade. E o telefone foi uma das primeiras formas de interconexão para o homem comum. O telégrafo era muito mais um dispositivo para a empresa, né? Não era alguma coisa que pudesse chegar à casa das pessoas. O que vai chegar à casa das pessoas, em maior ou menor escala, em maior ou menor tempo, mas a rigor hoje em dia praticamente todo mundo tem celular, dos bebês às pessoas com 120 anos, vai ser o telefone. Então, pensando aí a partir de uma escola historiográfica que eu gosto muito, que é a chamada Escola dos Análises. A Escola dos Análises é uma escola que surge mais ou menos nos anos 20 do século 20. Tem nomes como Marc Bloch, Fernando Rodel, Felipe Arries, etc. E a pedra de toque da Escola dos Análises é olhar para a história não por aqueles eventos, por aqueles fatos, por aquelas figuras que supostamente estariam comandando as ações e as mudanças, mas olhar justamente para aqueles elementos que talvez sejam, inclusive, mais decisivos, porque estão presentes num arco de tempo muito maior, tem uma penetração muito mais ampla, muito mais decisiva nas camadas sociais, do que, por exemplo, o grande líder ou alguma coisa do gênero. A Escola dos Análises criou um conceito para isso, que é o conceito de duração, durée em francês, e eles ficam se perguntando quais são os elementos que, de fato, alteraram o curso da história. Quais são os elementos que produziram novos paradigmas de vida social e, portanto, de desdobramento histórico, e um desdobramento histórico que não quer compreender 1 ano, 10 anos, mas que quer compreender, eventualmente, séculos. Então, eventualmente, eles se perguntam se uma figura como a Elizabeth I é mais decisiva do ponto de vista histórico, ou se o arado, a introdução do arado a ferro no século XII, nessa mesma Europa, é muito mais decisivo, porque, inclusive, elimina crescentemente o problema da fome, né? Você consegue, através do arado, produzir mais comida do que as necessidades imediatas de toda a população e, eventualmente, ver a história, por exemplo, do ponto de vista do arado ou do ponto de vista do telefone, pode ser muito mais interessante, muito mais abrangente, muito mais compreensivo, eventualmente muito mais decisivo, do que se fixar num nome que teve uma atuação eventualmente mais restrita, ainda que eventualmente suas ações transcendam sua vida física. Mas dificilmente a Elizabeth, que constituiu o Império Britânico, ela teve, digamos assim, uma influência maior do que o arado, por exemplo. Mas existe uma diferença entre o arado e o telefone que é fundamental para o cinema.
O arado é uma peça de uso cotidiano, digamos assim, instrumental. Dificilmente ele, digamos assim, transforma por completo a percepção e, sobretudo, a forma de vivência no cotidiano. Apesar da introdução do arado ser extremamente importante, ela não alterou significativamente o viver no interior, no mundo rural, na fazenda, junto à terra, em meio à natureza. Não alterou, por exemplo, a percepção de espaço-tempo que existia antes da introdução do arado. O arado, digamos assim, intervém de uma forma muito mais quantitativa do que qualitativa. A percepção, digamos assim, da vida cotidiana, da vida diária, permanece atrelada ao ciclo da natureza, ao ciclo do dia e noite, ao ciclo das estações do ano, ao ciclo dos fenômenos naturais, etc. E nisso o arado não intervém, embora ele acelere a quantidade de comida que você possa produzir a partir desses parâmetros dados pelos ciclos naturais. Com o telefone é diferente. Uso aqui o telefone como uma metáfora para muitos outros aparatos tecnológicos que foram surgindo aí ao longo da Revolução Industrial, e particularmente a partir da Segunda Revolução Industrial, que se dá na década de 70 do século XIX. Porque não é mais um paradigma externo, não é mais um paradigma material, é algo diferente. O telefone, por exemplo, transforma a nossa própria percepção do mundo e de nós mesmos. Altera a própria ideia de tempo com a qual vínhamos vivendo, trabalhando, nos relacionando com o mundo, com a vida, etc. Altera, digamos assim, a própria inserção do sujeito nessa dimensão de espaço-tempo, que é algo que, enfim, existe desde a antiguidade, tem diferentes concepções, tem diferentes teorias científicas, tem diferentes descobertas científicas, tem diferentes paradigmas. Diferentes paradigmas, inclusive, num mesmo momento histórico. Diferentes paradigmas, inclusive, em dimensões diferentes. Pode ser uma dimensão estritamente física, pode ser uma dimensão histórica, pode ser uma dimensão espiritual, pode ser uma dimensão religiosa. E diferentes paradigmas, inclusive, a partir de culturas diferentes. Quando eu digo que, enfim, o que eu introduzi naquelas conversas foi, sobretudo, um paradigma científico, é um paradigma científico, sobretudo, ocidental, ainda que falar em paradigma científico ocidental signifique reconhecer que os ocidentais, em geral, roubam os paradigmas científicos de outras culturas, no caso da Europa, principalmente dos árabes. Quase nada foi criado pelos europeus, quase tudo foi criado pelos árabes. E nesse sentido, enfim, se os europeus usaram isso de uma maneira mais direta, intensa, entre aspas, bem-sucedida, isso às vezes tem que, de alguma maneira, ser relativizado ou ser indicado, porque muitas vezes em cinema ver um plano fixo que dura 2, 3, 4, 5 minutos de um determinado fenômeno natural implica, na verdade, uma percepção muito diferenciada em relação a possíveis sentidos que você possa atribuir a esta ou aquela imagem, este aquele plano longo, esta aquela sequência, tornando-se trivial. Olhar um plano longo, o Abderrahmane Sissako, que é um cineasta do Mali, não é a mesma coisa que ver um plano longo do Abbas Kiarostami, que é um cineasta principalmente do Irã, que não é a mesma coisa que ver um plano longo do Andrei Tarkovsky, que era um cineasta soviético que fez seus últimos filmes já no exílio, principalmente na Suécia. Tecnicamente, colocar ali a câmera num tripé,
imobilizá-la, ou seja, tornar o quadro fixo, gravar, filmar, na verdade, porque são 3 cineastas, principalmente da era da película, embora o Sissako e o Kiarostami tenham chegado ao digital, Tarkovsky não. Esses planos longos que os 3 desenvolveram ao longo de suas carreiras, eles tinham predileção eventualmente por isso, tem, na verdade, percepções muito diferentes, não de um ponto de vista estritamente técnico, não do ponto de vista formal, mas, sobretudo, do ponto de vista cultural. O que se vê, eventualmente, numa determinada imagem, sobretudo uma imagem que quer trazer, principalmente, a presença do tempo. Ou seja, quais são as concepções de tempo que estão por trás dessas 3 imagens e como, eventualmente, essas concepções elas são elaboradas pelos próprios planos, o que nos obriga a um exercício de percepção, às vezes, muito atento e muito sofisticado, o que quer dizer, por exemplo, ver as ondas do mar se repetirem sucessivamente, até monotonamente, num filme como o 5, que o Kiarostami fez, e é um filme que ele faz em homenagem a um outro cineasta, que é Yasujiro Ozu, e nos perguntarmos se isso é um ritmo, se isso é um moto perpétuo, se isso é apenas uma paisagem visual, se isso é uma forma de variação, algo aleatória de alguns elementos físicos, o som das ondas, a cor das ondas, o desenho das ondas, etc, etc, etc. Se isso é alguma coisa que, no fundo, não tem qualquer expressividade, porque quer justamente pôr em cena algo invisível, que é o olhar dessa câmera, vale dizer, desse espectador, e por aí vai. E é óbvio que qualquer desses planos não é inocente, porque o sentido, por exemplo, do mar para os persas, para os árabes, para o iraniano contemporâneo, ele já vem carregado de outros sentidos, sobretudo na cultura árabe. A água é um elemento poético muito forte, né? A água é algo que está relacionado, inclusive semanticamente, à ideia da lágrima, à ideia do choro, à ideia do sofrimento. Então, ver aquilo se repetir, entender o mar como uma lágrima, pode ser um exercício bastante significativo do ponto de vista emocional, e, eventualmente, plateias iranianas talvez ativem essa percepção de uma forma quase automática, enquanto que talvez brasileiros não, porque não têm essa noção de que o mar pode ganhar esses variados sentidos. Mas, sobretudo, essa ideia do plano fixo, longo, etc., e um eventual paralelo que você possa estabelecer de um ponto de vista estritamente científico, mas eventualmente até indo mais longe, tem a ver com o que está por trás daquela construção. O que eu posso eventualmente trazer de nova percepção se eu descubro que o telefone implica o paralelismo, se eu descubro que o plano sequência implica o tempo físico, se eu descubro que, por exemplo, o corte é uma descontinuidade artificial. Eventualmente, essa artificialidade pode ser uma questão bastante significativa na constituição mesma dos eventos e da sua apresentação já mediada por um filme, por uma obra de arte, etc. Eventualmente, eu, no fundo, me pergunto sobre a natureza mesma
de um determinado evento, que pode ser um evento qualquer, pode ser um evento maior. De um lado, eu costumo indicar lá um quadro que é comentado pelo Heidegger, um quadro do Van Gogh, que tem lá a imagem de um sapato de madeira de uma camponesa holandesa, e o Heidegger discorre sobre esse quadro lá num texto famoso, né, que é a Origem da Obra de Arte, e ele diz, bom, esse quadro é sobre o quê? Esse quadro representa o quê? Esse quadro está em busca do quê? E como é que ele elabora a ideia que ele quer, no fundo, apresentar para a pessoa que passa ali adiante dele, vê a imagem, etc. E é interessante porque o Heidegger vai dizer, bom, não está na cabeça de quem olha, não está na cabeça de quem pintou, está sempre na própria obra, está sempre no próprio quadro, está sempre na própria imagem, e aí é preciso ir buscar ali os signos dessa construção, dessa ideia, e entender qual é o sentido desses signos. No caso aí do quadro do Van Gogh, é até relativamente simples, né? Porque o Van Gogh não pinta um sapato de madeira camponês ideal, ele não simplesmente reduz esse objeto aos seus elementos constitutivos básicos e perpétuos, ou seja, o que todos os sapatos de camponesa têm. Ele vai introduzir algo contingente. Este sapato de camponesa é um sapato único. E como é que ele se torna único? E esse caráter particular indica o quê? Ele pede que observemos essa imagem, e ao observar essa imagem, descobrimos que o sapato está desgastado. Trivialmente, a gente diria, o sapato está velho. E se ele traz essa conotação, essa qualidade, essa indicação de que ele não é um sapato novo, ou seja, ele é um sapato distinto de outros sapatos, no fundo, o que se percebe nessa imagem? É a passagem do tempo, o desgaste provocado pelo tempo. Na verdade, a própria ideia do tempo. O que é o tempo, na perspectiva do Van Gogh? É esse desgaste, é essa perda de qualidades, vamos usar uma palavra hoje muito complicada, mas perda de qualidades primeiras, ou perda de qualidades originais, de fato alguma coisa do mundo terreno, do mundo cotidiano, do mundo prático, do mundo físico. Então, essa ideia de tempo, ela é uma ideia muito significativa, porque significa que o tempo é mudança. E aqui o tempo é apreendido como mudança através de um único elemento, que são traços que indicam que o sapato está desgastado. E isso muda tudo. Isso constrói toda uma nova ideia, todo um novo sentido. Só isso já seria suficiente, inclusive, para adicionar lá a propriedade que o telefone introduziu numa arte como o cinema, esse enquanto. Essa imagem do quadro do Van Gogh introduziria essa outra ideia fundamental de que você pode pintar uma imagem, você pode fazer um plano cinematográfico de um ponto de vista ideal, tudo está perfeito, tudo está no lugar, tudo está novo, tudo está original, né, no sentido de ter nascido naquele momento, de ser algo intocado, né, de ser o primeiríssimo microsegundo de existência daquele objeto. Ou você pode introduzir nessa imagem cinematográfica elementos que conotem outras questões e, eventualmente, que conotem questões, vamos chamar de mais abstratas. Não é à toa que o Van Gogh é um dos precursores de uma arte abstrata. Ele, sobretudo, o Cézanne, que
eram, em princípio, pintores figurativistas. A questão não é se você desenha num certo paralelismo a imagem em relação à mesma situação, objeto, cena, etc., do mundo. Não é uma questão de parecer e parecer de tal forma que eventualmente se confunda com o elemento do mundo. Pode até haver essa pretensão ali de um certo exercício técnico estético, né? Olha como eu sei fazer, olha como eu desenho o coelho com todos os 100 mil pelos que ele tem. Mas a partir de figuras como Van Gogh, ou a partir da modernidade que ele traz, e também o Griffith traz, e outros artistas trazem, a questão passou a ser uma mudança de percepção de um lado e de concepção do mundo do outro. E essa mudança ela é, sobretudo, abstrata, ela é uma ideia. Não por acaso, inclusive, ainda nesse primeiro momento do cinema, um artista como Marcel Duchamp ele vai simplesmente chegar no óbvio, nem precisa da obra de arte, né? Basta a ideia. A ideia que é suficiente para você mudar sua própria vida, mudar sua percepção da vida, construir uma outra relação com o mundo. Então, a modernidade é, sobretudo, essa grande aventura de você mergulhar no invisível, no abstrato. Você mergulhar naquilo que não está na imagem, mas, sobretudo, que está fora dela. Não é à toa que um dos cineastas mais fundamentais aí da história do cinema seja o Jean Renoir, e que é o sujeito que vai, sobretudo, ter essa ambição de mergulhar naquilo que não está visível nunca. E assistindo os filmes do Jean Renoir, parece que eles são até meio triviais, contam historinhas, estão sempre em torno de personagens, etc. Mas, por exemplo, uma das coisas que o Jean Renoir introduz estruturalmente, sistematicamente no filme, é o espaço fora de campo. É a relação daquilo que está visível no quadro com aquilo que não pode ser percebido, ou momentaneamente, ou parcialmente, ou definitivamente pelo espectador. Há alguma coisa para além do quadro. O Jean Renoir vai ser um daqueles cineastas que vai, de fato, transformar o visível num ponto de partida para algo que é o próprio mundo. O que você vê num filme de Jean Renoir é sempre o mundo. De uma forma ínfima, dentro ali do plano cinematográfico, mas construído de tal forma que você tem a presença do mundo por trás daquilo que você consegue ver dentro do quadro que ele compôs. O que não é pouca coisa, levando-se em conta a dificuldade de fazer um tipo de plano, um tipo de cinema como esse, e o quanto isso deve justamente a essa percepção que a modernidade traz e os paradigmas que se organizam por trás dessas mudanças no sentido de ou organizar ou desorganizar essas percepções que estão dadas ali àquela altura. Se de um lado você tem essa questão trazida pelo Heidegger, né? Como é que você compõe o plano e como é que você desmonta eventualmente essa composição, e num paralelo muito simples, o Hitchcock fazia mais ou menos a mesma coisa, né? De uma forma muito elegante, de uma forma muito irônica, de uma forma muito até sutil, mas ele sempre colocou em muitos filmes deles as linhas de desgaste do sapato da camponesa. No Hitchcock isso às vezes não é tão evidente, pode ser simplesmente um cadáver no paraíso, que é o que desmonta ali aquela cidadezinha perfeita do The Trouble with Harry, né? No Brasil chama-se O Terceiro Tiro, e todos os personagens ficam se perguntando: mas que corpo é esse? Quem é essa pessoa morta? Quem o matou? Por que ele está aqui? Essa cidadezinha tão tranquila, tão perfeita, tão pacata, tão em paz. É um quadro tão sem desgaste, ou seja, é um mundo sem tempo, não tem a contingência. E aí é preciso perceber o quanto Hitchcock era um cineasta extremamente ambicioso
em manipular o tempo de forma a chegar, inclusive, nessa supressão da percepção do tempo. E não é à toa que ele, a certa altura, tomou um rumo diferente do rumo do Jean Renoir e do Rossellini, que são cineastas que lhes são contemporâneos, né? O Renoir e o Rossellini vão para o plano longo, vão para o plano sequência, vão para esse tempo dilatado. O Hitchcock até faz um exercício meio mandrake nesse sentido, que é o The Hope, né? O festim diabólico, que seria um plano só, supostamente, na verdade. Tem ali uma série de truques para, na verdade, permitir essa percepção de um plano único, de um tempo único. Depois ele entende que, enfim, tem que tentar uma coisa menos tecnicamente ambiciosa e também dramaticamente algo falsa, e ele tenta uma coisa mais aproximada a um tempo dramático supostamente natural, no Sob o Signo de Capricórnio, que também não dá certo, e ele abandona esse caminho. E ele volta para o uso mais supostamente corriqueiro da montagem pelo corte, e aí ele entende que, na verdade, não é físico, não é um tempo real, é justamente a construção de uma abstração. E que é possível construir essa abstração fazendo o óbvio, fazendo o trivial, filmando até de uma maneira muito, muito banal. Tá? Ele aparentemente deixa de fazer planos bonitos, planos sofisticados, planos isso, planos aquilo, se volta para uma trivialidade, às vezes, acachapante nesse filme, e simplesmente cria uma, entre aspas, narrativa, né? Narrativa implica tempo, mas nesse filme é quase um absurdo usar esse termo, cria ali uma percepção de uma ausência de acontecimentos, portanto, uma ausência de narrativas, e um eterno voltar-se para o mesmo ponto de partida que só se resolve no final, porque não se pode afrontar tão radicalmente assim o público ali nos anos 50, sobretudo em Hollywood, e aí há uma concessão no final. Mas como o Hitchcock é um cineasta que sabe que essas concessões elas não têm valor nenhum, ele inclusive meio que diz, agora a gente vai encerrar, então para vocês aqui aconteceu isso e isso, mas o filme mesmo já se encerrou antes. Já se encerrou no momento em que tudo isso ficou em suspenso, tudo isso ficou em aberto, tudo isso, na verdade, indicou aí essa abstração absoluta por um outro caminho. Eventualmente, se o corpo era esses riscos do sapato da camponesa no terceiro tiro, sobretudo a famosa sequência da morte da personagem aparentemente principal, lá no primeiro terço do Psicose, a famosa sequência do banheiro, do assassinato da Janet Leigh, né? Ali, enfim, ele faz essa brincadeira de uma forma bem mais radical, bem mais consciente, bem mais bem resolvida, e alcança ali talvez o ápice dessa proposição conceitual do seu cinema, porque ele aí entende o que é essa imagem clean, essa imagem absoluta, essa imagem sem mácula, essa imagem sem elementos que denotem tempo, essa imagem perfeita, e ele entende que essa imagem é a ambição burguesa de estar ali pleno no mundo, o que quer dizer estar rico, o que quer dizer ter controle da própria vida, o que quer dizer sair pelo mundo fazendo o que bem entender, etc. Tudo que a personagem aparentemente principal procura, enfim, ativar ali quando ela rouba lá o dinheiro da empresa onde ela trabalhava, quando ela abandona um amante, quando ela sai da cidadezinha onde ela morava, quando ela ganha o mundo. E tudo parece caminhar bem até o momento em que o exatamente oposto disso, e na verdade são três coisas que o Hitchcock introduz nessa sequência como exatamente o oposto, ou seja, se o banheiro inclusive por razões dialéticas, o lugar que vai tentar esconder a escatologia, né? Vai tentar esconder, entre aspas, a sujeira humana, os riscos, vai ser absolutamente
imaculado, vai ser alvo branco em absoluto. De repente surge uma sombra em meio a esse espaço branco. Não é à toa que ele, que vinha fazendo filmes coloridos, para o Psicose, ele conscientemente escolheu o trabalho em preto e branco. Essa assombração, essa irrupção de uma mácula, de uma sombra escura, de um contraste, de uma quebra de padrão, ela vai ser, inclusive, o instrumento da morte. O segundo elemento é a morte, né? Então, aquele plano no rosto absolutamente sem vida, sem movimento, sem elan, sem qualquer inclinação, indicação, sem qualquer laivo de, enfim, inclusive alguma coisa que teria ficado daquela figura, daquela pessoa, daquela mulher que estava viva há um segundo antes. Então, ele consegue extrair do rosto da Janet Leigh o nada. Não há nada. É um corpo morto, um corpo fisicamente inerte, e a inércia é a ausência do tempo. E essa morte, que é o segundo elemento, que perturba, digamos assim, esse mundo que se almeja perfeito, né? Essa utopia que o Capital elaborou na origem da modernidade, esse afã burguês de viver a plenitude da vida, né? A morte encerra isso violentamente, bruscamente, perturba essa organização. E o signo mesmo da morte vai ser a grande questão da sequência, como Hitchcock, de alguma maneira, vai, pela primeira vez, ter dúvidas de como fazer um plano, uma sequência, que vai ser a metonímia da morte, que é o sangue. E nesse momento, o Hitchcock não sabia como resolver tecnicamente a cena. Ele vai fazer uma coisa rara na sua trajetória, que é reunir a equipe e pedir opiniões, pedir ajuda. Enfim, ele não sabia explicar direito, inclusive, o que ele queria. Ele só dizia assim, o sangue que a gente usa normalmente não é suficiente dramaticamente para resolver a sequência. Eu preciso de um outro sangue, né? Mas que outro sangue num filme em preto e branco pode ser tão expressivo, tão dramático, tão risco incisivo no sapato da camponesa, para poder, de fato, funcionar. E foi um segundo assistente, se não me engano, de fotografia, de câmera, que virou para ele e disse assim, mas o que você quer? Você quer um contraste absoluto entre o cenário e esse sangue? E aí o Hitchcock, é isso. Por que a gente não faz o sangue de chocolate? O sangue da sequência é chocolate, né? Então é um sangue extremamente contrastado em relação ao branco dos azulejos, ao piso, ao rosto da Janet Leigh, que fotograficamente, em preto e branco, se torna uma mulher quase fantasmagórica, né? Uma mulher alva como o cenário à sua volta. Digamos assim, esse contraste quase absoluto introduz o terceiro elemento e indica aí que se o afã é suprimir a voracidade, a vertigem do tempo, superar o tempo de alguma maneira, que vale dizer superar a morte chega e reintroduz o tempo, que é esse sangue escorrendo ralo abaixo. Não é à toa que a câmera segue esse movimento e, na verdade, se perde na vertigem do ralo. E o ralo aí se transforma nesse tempo que tudo traga. Não é à toa que o Psicose se segue ao filme mais famoso hoje em dia do Hitchcock, mais importante, e que é o filme, que é o pequeno grande tratado dele sobre essa contradição maior da sociedade burguesa, que quer eliminar a morte, mas não tem como.
o Vértigo é um tratado sobre isso, e o Psicose é assim, o exercício menor e mais divertido, e mais irônico, e mais, digamos assim, brincalhão em relação a isso. E o Hitchcock foi tão bem sucedido que foi o maior sucesso comercial da vida dele. O que quase sempre, para as plateias dele, significava uma inconsciência em relação a, assim, essas colocações, esses posicionamentos, essas ideias, e o quanto o Hitchcock operava por bisturi na carne, através do cinema, do filme, do plano cinematográfico, de um conjunto de ideias abstratas que é realmente bastante impressionante para um cineasta inserido na grande indústria, e para um cineasta que aparentemente tinha que se curvar ali aos ditames do mercado. Então, pensar cinema é pensar, na verdade, como o cinema, que é uma coisa muito recente, muito ainda se desenvolvendo, pensar cinema é pensar como é que cineastas e suas equipes, eles, num determinado momento, mudam o paradigma de trabalho. E o paradigma de trabalho pode ser estritamente científico, pode ser tecnológico, pode ser conceitual, e mais das vezes, na verdade, mistura essas três coisas, tornando isso, de fato, um processo bastante complexo. Se não é um curso, tá? Não entendam a pequena ementa que eu enviei, que a ABC colocou no site, não entendo aquilo como um curso completo sobre isso, porque eu nem teria condição de fazer algo assim. No fundo, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que conheça profundamente química, física, geodésica, astrofísica ou coisas do gênero. E cada ciência pode trazer muitos e muitos paradigmas, seja do passado e paradigmas abandonados, seja do presente, paradigmas ainda em construção, hipotéticos, etc. E no fundo, o cinema ele não tem a pretensão de oferecer a resposta ao problema científico, mas ele oferece respostas a como, eventualmente, esse problema científico organiza a vida cotidiana, sobretudo através da tecnologia, e altera essa vida. Então, não se trata de tentar aqui ratificar determinado paradigma científico. Ele não é importante porque ele está certo ou errado. A questão não é ele estar certo ou errado. A questão é o problema que ele traz à tona e, eventualmente, os desdobramentos concretos do problema, que quase sempre é um uso tecnológico, portanto, capitalista, e, portanto, às vezes meramente marqueteiro, né? Vamos usar isso para descobrir ali na frente que isso destrói o planeta, por exemplo. Vamos tirar o vidro de cena e fazer tudo de plástico aí para descobrir que o plástico não degrada, que entulha os oceanos, que mata a vida marinha, etc, etc, etc. Mas pensar que quando se introduz o plástico, em meados do século XX, você tem, por exemplo, uma percepção do espaço social que acentua essa ideia do clean, né? Do liso, do alvo, do perfeito, da superfície sem máculas, sem linhas de desgaste, e que, por exemplo, pode servir tanto a uma apoteose quanto a uma crítica igualmente sutil desse novo mundo, quando a gente vê um filme como Playtime, do Jacques Tati. O mundo quase vira, o olhar dele, esse parque de diversões que é absolutamente perfeito em suas engrenagens, em suas conexões, em suas texturas, que não oferece aí qualquer tipo de distração ou de agressão ao sujeito que olha, que interage, que vive, por exemplo, esse mundo onde o plástico vai reinar, que é a segunda metade do século XX.
até que se descobre o óbvio que o plástico, enfim, ele é um grande agente de degradação. E essa degradação, inclusive, não é visível, porque ela, inclusive, se dá num tempo muito dilatado. E isso, digamos assim, escapou, digamos assim, essa percepção ali de uma vivência cotidiana, sobretudo ali naqueles 50 anos finais do século. Então, não se trata de ir em busca dos paradigmas perfeitos ou validados cientificamente. Se trata de, eventualmente, inclusive, partir, né, começar a trabalhar a partir de paradigmas que estão desusados, estão obsoletos, estão encostados, estão até desconstruídos cientificamente, mas a sua vivência, mesmo que curta, alguns paradigmas não duram muito tempo, tipo Dolly, né, a ovelhinha clonada, mas mesmo que não dure muito tempo, eventualmente trazem essa percepção nova. E eventualmente a arte ela é muito, muito, muito interessada nessas novas percepções. As mudanças na arte elas se dão muito significativamente a partir dessa compreensão, ou pelo menos dessa aproximação, a novas formas de compreender o mundo, mais do que de compreender, eventualmente de vivenciar o mundo. E eventualmente o artista quer pôr em cena justamente esse caráter de novidade, né? De mudança, de transformação. Mas não é transformação de algo que já existia e mudou em si mesmo, eventualmente de transformação por corte. Tá? Sobretudo a partir de uma arte como o cinema, porque as outras artes demoraram um pouco para trabalhar isso, o cinema aí teve, de fato, uma grande contribuição de você, eventualmente, perceber as ideias e eventualmente, tentar expressar essas ideias até de uma forma que, como se fosse mais orgânica, não sei se a palavra é exatamente essa, mas, por exemplo, uma ideia que é importante ao longo do século XX é a ideia de revolução. Mas como é a revolução? Como é a percepção da revolução? O que é a revolução? Como é que você poderia definir a revolução? E, mais uma vez, às vezes, o fenômeno, ele, na verdade, se explicita justamente por alguma coisa que aparentemente lhe é oposta, ou lhe é contraditória, ou é, na verdade, um processo dialético. Então, a revolução é, sobretudo, compreendida trivialmente como quebra, né? Como ruptura. Você vai nas ciências sociais e a palavra ruptura está muito presente. Para Eisenstein não era ruptura, nunca foi ruptura. Porque o Eisenstein, no fundo, embora estivesse no bojo, tinha uma revolução muito famosa, que é a Revolução Bolchevique, que é a Revolução Soviética. Ele foi um dos primeiros e talvez o maior a compreender que a revolução é, sobretudo, uma ideia, mas uma ideia de uma natureza muito particular, porque é uma ideia sem corpo intelectual. É uma ideia de um corpo estritamente emocional. Para Eisenstein, a revolução não é uma ruptura, a revolução é um êxtase. E a revolução não está fora, a revolução está dentro do sujeito. E a revolução é um átimo. Né? Nesse sentido, Eisenstein prefigura a concepção final do Walter Benjamin sobre a revolução. A revolução ela é um fogo que dispara momentaneamente, por um breve momento, e desaparece em seguida. Que a revolução ela é fadada ao fracasso. A revolução sempre terá como consequência imediata a contra-revolução.
E a revolução é a percepção de que você pode ser diferente, viver diferente, na verdade, criar um mundo diferente, ainda que ele não seja de fato possível. É o tal do incêndio benjaminiano. Né? Quando o incêndio aparece, é o sinal para aquele que está consciente da possibilidade do incêndio mergulhar no incêndio e não instrumentalizá-lo, mas literalmente vivenciá-lo, mergulhar nele. Sobretudo o mergulho benjaminiano é mais espiritual do que político, ou é político porque é espiritual. E é óbvio que aí entra lá aquela concepção judaica, aquela forma de ver o mundo, aquele paradigma que é a Cabala, aquele fatalismo e determinismo que leva o Benjamin a dizer que a solução, ou seja, o igualitarismo só está no fim do mundo, lá na apocastátase, que é o que se segue ao Apocalipse, né? Que é a reunião de todos em Deus, que é o congraçamento, é a comunhão, é a comunidade, etc, etc, etc. E, nesse sentido, o Eisenstein se permite a ideia de que existe um êxtase, existe um momento de êxtase. E é esse momento de êxtase que é revelador, que de fato traz não só a ideia, mas o sentimento da revolução para dentro do sujeito. Então, a proposta artística do Eisenstein não é explicar o que é a revolução, ele nem explica isso. A proposta do Eisenstein é construir o filme que seja uma experiência de êxtase, o que é algo extremamente arrojado. Então, o êxtase aqui é o paradigma. Então, o paradigma não precisa ser só científico, mas é muito importante saber que o Eisenstein partiu da compreensão de certas proposições científicas de sua época, mas associou essas proposições a outras não científicas, mais das vezes religiosas e artísticas, e entendeu, para ele, era essa questão do êxtase. Dando um salto monumental, a gente poderia ir para um cineasta que aparentemente quer simplesmente documentar a revolução, né? Explicitar materialmente a revolução, e que toma uma direção, ou toma uma decisão, ou faz uma composição que é muito estranha, porque mais das vezes não está interessado, digamos assim, no momento chave, no momento decisivo, naquilo que seria a tradução mais trivial da revolução, que é um filme chamado Videogramas de uma Revolução, para um Farok, e que eventualmente pega o material bruto, material de arquivo do momento de derrubada ali do regime socialista / stalinista da Romênia, a deposição do ditador lá, o Nicolau Ceausescu, e eventualmente não resume um acontecimento que durou, sei lá, a rigor, a gente poderia dizer, talvez 24 horas, talvez um pouco mais, não resume essas 24 horas a 2 horas, que é o tempo padrão de apreensão pelo cinema dito comercial, etc. Ao contrário, eventualmente deixa ali momentos longos, muito longos, em que, a rigor, nada acontece. Ou, por outro lado, o que acontece no momento anterior e posterior àquele momento considerado, entre aspas, decisivo? Como é que uma revolução se dá de fato? E se dá para quem? Se dá onde? Se dá em que velocidade temporal? Se dá em que medida de compreensão do que está acontecendo de fato? A revolução, ela mesma, é um fenômeno compreensível? É um fenômeno com um roteiro pré-determinado? É um conjunto de acontecimentos claros? Vai-se perceber que o cinema aqui dos anos 90, já do início do século XXI, eventualmente revisitar a história não
por esse paradigma trivial, que resume acontecimentos a supostos momentos-chave, mas é justamente se perguntar como é que ocorreu de fato para todos os envolvidos, para alguns dos envolvidos, a revolução ela pode ser vista do ponto de vista daquele que triunfa, daquele que se instaura com ela, não exatamente daquele que a conduz, porque eventualmente não há uma condução consciente ou estrita, mas eventualmente daquele que não esperava por ela, não acreditou nela, não se contrapôs ou se contrapôs a ela, eventualmente se transformou até mesmo em símbolo, assim, dessa ruptura, dessa suposta ruptura com o momento anterior. E onde está a verdadeira revolução? Nesse sentido, pensar em filmes como Maria Antonieta, da Sofia Coppola, ou O Adeus à Rainha, do Benoît Jacot, vislumbrar filmes que se colocam não na perspectiva, no ponto de vista dos, entre aspas, revolucionários, se coloca eventualmente do ponto de vista daqueles que foram apiados do poder, daqueles que foram depostos, daqueles que foram mortos pela revolução, nesse caso aqui, sobretudo, a rainha, se perguntar quem era essa pessoa, o que estava fazendo ali àquela altura, o que ela representava de fato. E é curioso que tanto para Sofia Coppola quanto para o Benoît Jacot, a personagem efetivamente revolucionária daquele momento é a Maria Antonieta, porque antecipou uma certa ideia de juventude, daí o tênis, o famoso tênis, lá no armário de 250 sapatos da Maria Antonieta, no filme da Sofia Coppola, e não só era jovem, mas uma jovem que se permitia, por exemplo, ser lésbica. E no filme do Jacot, que é a narrativa mais saliente, é justamente a relação que a rainha tem com sua ama e o esforço dela de salvar a vida dessa pessoa, porque é a pessoa que ela ama. Enfim, a revolução mesmo, para esses dois filmes, está nessa personagem que, àquela altura, vai ser simplesmente transformada em símbolo da opressão, do desperdício, do antigo regime, etc, 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 sem entender ali essa outra dimensão, que é a dimensão do ser, que é a dimensão do cotidiano, que é a dimensão da inserção do sujeito humano, não importa, no fundo, que cenário está à sua volta, e de histórias que, eventualmente, inclusive, foram apagadas, porque o filme do Jacot é baseado na descoberta de que a Maria Antonieta, na verdade, se relacionava mesmo, não era com o rei, que era uma coisa pro forma ali do poder, mas se relacionava mesmo, era lá com a sua ama. Então, o que é a revolução? Onde está a revolução? Qual é o paradigma que constrói a revolução? Como é que você pode se relacionar com a revolução? O que de fato está em jogo quando você usa uma ideia como essa? E como é que você expressa isso através do cinema? E que mudanças, eventualmente, a gente pode perceber no fazer cinematográfico, que é um fazer extremamente complexo e tal, e onde essas mudanças podem ser ativadas e, eventualmente, de um ponto de vista mais didático, ser percebidas, digamos assim, com uma certa clareza, embora o objetivo não seja esse, não é entender intelectualmente, é vivenciar emocionalmente. E aí é preciso entender que a inteligência ela não é só essa inteligência racional e racionalista, ela tem outras dimensões. É por isso que eu propus não só para guiar o curso esses paradigmas científicos tradicionais,
no fundo, eu quase sempre uso 4 ou 5, newtoniano, einsteiniano, desculpa, mas também uma certa concepção eisensteiniana, que é o êxtase, e Eisenstein tem muitas outras proposições conceituais. Trabalhar com a raga indiana, né? Você trabalhar com Bollywood, entender que o filme pode não ter pé nem cabeça, pode não fazer nenhum sentido, pode dispensar uma lógica, sobretudo racionalista ocidental, e ainda assim ter uma comunicação, um efeito e, sobretudo, ter ali uma apropriação do sujeito, do espectador, que leva ele a se amoldar, se associar àquele filme que aparentemente ou não tem pé nem cabeça, ou é a historinha mais trivial e rasa, que é o melodrama musical, romântico, que Bollywood quase sempre põe em cena. Então, essas premissas, vamos chamar assim, paradigma às vezes é uma palavra muito forte, essas premissas assim, estão na base das conversas que eu pretendo desenvolver com vocês e na base aí de uma aproximação a certos cineastas. O curso não é um curso de história do cinema no sentido tradicional. Eu não vou resumir aí 125 anos e o planeta inteiro ao longo de 2 meses, isso é impossível. E também não acho que essa altura seja tão interessante assim. Mas fazer uma aproximação a certos cineastas que são antigos, são não só cineastas eventualmente de predileção minha, mas hoje em dia eles são antigos, eles estão já cada vez mais distantes aí no tempo, cada vez mais presos aos seus contextos de origem, contexto aí histórico no sentido tradicional, alguns até meio cancelados aí pelo mundo contemporâneo. Tá? E isso significa que a aposta, a ambição dessas conversas esses cineastas ainda têm alguma contribuição a trazer, a revelar, a colocar para pensar, fluir, realizar fílmico contemporâneo. E aí é preciso ter muito claro de que eu não usei a palavra cinematográfico, né? Porque a configuração cinema, ela efetivamente está se encerrando, ela vai se transformar em alguma coisa museológica, em alguma coisa que é um circuito de elite, meio operístico mesmo. Mas o filme não, o filme segue, e o filme existe desde que o Etienne Jules Maré fez lá os primeiros registros com o cronofotógrafo, e vai seguir aí séculos adiante, porque a expressão por imagens em movimento, a expressão sequenciada de imagens, ela se constrói, se materializa naquilo que a gente chama de filme. E hoje, inclusive, os filmes antigos e contemporâneos circulam pelos mais variados suportes, janelas, formas de apreensão, de vivência. Pode ser o celular, pode ser o laptop, pode ser o computador, pode ser a televisão, pode ser o projetor, o data show, pode ser a sala de cinema, pode ser milhões de coisas. Isso já não é mais tão relevante assim. É óbvio que isso traz, dentro daquela reflexão do sapato da camponesa, mudanças, né? E eventualmente a gente pode se perguntar que mudanças são essas, né? Para mim, sair nem tanto da tecnologia A para B ou para C, é sair do caráter massivo do cinema e passar ao caráter íntimo do cinema. Hoje a gente vê filmes de uma forma extremamente íntima, que não é mais nem ver em família ali na sala, de estar ou jantar da casa, do apartamento, é de fato ver no quarto, na cama, segurando o celular, etc. É ver para si mesmo em vez de ver coletivamente, como se
tinha no século XX, mesmo que haja uma multidão à sua volta, né? Quem pega metrô, pega ônibus, às vezes o metrô, o ônibus está lotado, tem ali centenas de pessoas e quase todas estão ali com o celular ativado, mas elas não estão vendo mais a mesma coisa, embora estejam no mesmo lugar e no mesmo tempo. Então, essa fragmentação, a palavra que eu acho melhor é essa intimidade, ela se instaurou de fato, né? e potencializou aí a relação que a maior parte das pessoas tem aí com essas imagens em movimento. Então, vivemos o tempo da intimidade, que é um outro paradigma, não tem nada a ver com o paradigma massivo, né? O paradigma massivo, ele implicava outras coisas. E aí talvez a gente se pergunte o que é fazer um filme dentro de uma época que tem um paradigma como esse, a intimidade, né? Que pode ser traduzido de outras formas, positivas ou negativas, ou assim, encaminhadoras ou críticas, por aí vai. Enfim, acho que um pouco essas conversas se propõem a esmiuçar aí determinados cineastas, determinadas passagens de suas obras, de seus filmes, não é para resumir o cineasta, é para pegar alguns momentos de criação, eventualmente um plano, ou uma sequência, ou uma abordagem. Enfim. Também não tem um caminho único, mas é pegar isso e tentar entender aí certos paradigmas, certas relações que o cinema tem com isso, certas mudanças, se é que a gente ainda pode usar essa palavra, e eventualmente isso ter algum valor para pensar aí a criação contemporânea. Bom, é meio dia e meio, e eu acho que é importante também, eu apresentei um pouco, sei lá, a minha ideia, ou estratégia, ou forma de abordagem do curso, mas ouvir vocês também e ouvir as expectativas de vocês em relação àquela pequena ementa que está lá no site. É isso que eu coloquei aqui nessa hora e meia. E eventualmente, também atender vocês em alguma medida, se vocês têm uma expectativa diferente ou um desejo outro, ou, digamos assim, um interesse em que o curso não seja tão, digamos assim, conceitual, abstrato, teórico, ou que seja de alguma outra natureza. Acho que é legal vocês também entrarem na conversa, é só uma conversa, não tem nenhuma pretensão maior do que ser uma conversa, e de repente eu entender também onde é que vocês querem chegar com uma aproximação a esse universo de uma história que hoje em dia ela é em grande medida antiga, no pleno sentido da palavra. Não precisa ficar em silêncio. Eu pus aí a ementa. Ah, Não sei se vocês estão recebendo a ementa. Então, mas sim, você pode aumentar um pouquinho o tamanho, Afonso? posso sim. Isso aí que eu acho que quem não viu ou quem não se aproximou dela com um pouquinho mais de atenção, agora dá para ler e eventualmente entender aí que eu vou para o que eu chamo de certas noções, né? Porque eu prefiro uma palavra menos pesada do que conceito, ou princípio, ou alguma coisa do gênero. Porque, inclusive, minha aproximação a isso, ela é muito, digamos assim, intuitiva. Ela não é fruto de um estudo sistemático. Ela é, em grande medida, o contato com os filmes eles mesmos e o que eles eventualmente possam suscitar ali de reflexão ou, eventualmente, nem de reflexão, simplesmente de indicação. Às vezes se trata disso, de indicar uma coisa ou outra.
Mas e para vocês? O que vocês imaginavam aí com um mini curso dessa natureza? Eu não imaginava nada, eu estou aqui só para ouvir. Vamos ver o que aparece. Eu não tenho expectativas, tenho só prestigiar mesmo. Ah, que bom. Então é assim, eu posso sair falando e pronto. O que é bom às vezes. Mas fiquei feliz de você, né, falar do tema sobre o fim do cinema e continuidade do filme, que é o tema que eu estou tentando aqui para, né, salvar o meu mestrado, depois de tantas idas e vindas, que você está sendo fundamental para manter aqui, pelo menos, respirando por aparelhos, depois de tanto tempo que eu estou aqui. Sim. Não, isso, assim, ciência histórica, se é que eu posso usar esse termo, ciência, ou pelo menos a construção da história, ela tende digamos assim, a unificar um conjunto de fenômenos que não tem uma unidade absoluta entre si. A própria história do cinema, na maior parte dos textos que existem, tende a assumir essa estratégia, né, de dar sentido uno, de dar uma cara única, de dar uma ideia fechada de um processo, às vezes longo no tempo, né? Várias histórias recentes do cinema, quando, na verdade, a história em si ela é sempre um conjunto de descontinuidades e na verdade, é um conjunto de mudanças de relação com o objeto, o que provoca N fenômenos outros, né? Mas, a rigor, inclusive, o cinema talvez seja a arte que mais tenha mudado num tempo relativamente curto de todas as expressões artísticas que a gente conhece. O balé que existe hoje, os fundamentos dele existem há 200 anos e mudou muito pouco. Aliás, inclusive a própria estratégia do balé clássico é não deixar mudar significativamente. Você acrescenta uma coisa ou outra, mas os fundamentos têm que permanecer os mesmos. E a música, né? A música mudou. Ela era uma coisa na antiguidade, ela é outra coisa na Idade Média, ela é outra coisa na Idade Moderna e contemporaneamente, inclusive, ela é essencialmente arte sonora. A própria palavra música ela está entrando em desuso, né? Porque a música, no sentido mais tradicional da palavra, a música com instrumentos, escala tonal, etc., é alguma coisa já posta de lado, já ultrapassada, ainda que você possa praticar e seja belo e tal. Mas o que se tem muito claro é que, na verdade, você tem uma arte do som e que o som tem propriedades como timbre, como ritmo, como isso, como aquilo, que eventualmente a música, no sentido mais tradicional, também tem. Se ela foi dominante durante uma certa época, ela não é a única forma de expressão artística através do som. E faz muito sentido dizer que, na verdade, é uma arte sonora e não uma arte musical, e não criar uma distinção entre uma coisa e outra, porque música virou um termo, digamos assim, que está aí, que é de uso corrente, mas ele não resume, na verdade, a dimensão e as possibilidades de uma arte sonora. E o cinema assim, mudou de suporte, mudou de cromia, mudou de sonoridade, mudou de elementos de conjugação de apresentação pública. É muito interessante essa ideia de que no Ocidente você defende que o cinema é a sala escura e tal, etc. Enquanto que em muitos países da Arábia, da Ásia, não tem teto nas salas, né? Os espaços de apresentação dos filmes há décadas são outros. Isso, assim, implica, inclusive, uma relação com o filme que incorpora o céu, seja ele com estrelas, nublado, etc. Então, ver filmes, eventualmente, para certas culturas, certas sociedades, é uma outra coisa, há décadas. Então não tem cinema com chuva, né? Não tinha, né? Quando Oi? Então, um tipo de sociedade onde, por exemplo, você não tem cinema com chuva, né? Não, aí não, porque, inclusive, quando era película, era bem complicado se deixar aquilo tudo molhar e tal. Embora você até pudesse fazer, mas óbvio que
que eu acho que poucas pessoas ficariam ali. Estava regido, por exemplo, pelo ciclo natural. Se choveu, não tem sessão. Está adiado naturalmente. Isso não é uma questão, não é um problema, etc. Nas séries do Marc Cousin, ele mostra muitos desses cinemas tradicionais que não tem teto, por exemplo. E aí, isso significa você compreender que uma certa ideia de cinema com a qual a gente está acostumado é apenas uma das ideias e não a ideia do que possa ser cinema, do que tenha sido cinema a certa altura, né? E existem muitas outras dimensões que transformaram o espetáculo cinematográfico, se é que a gente pode falar assim ainda hoje, ao longo do tempo. Então, imagina lá os nossos queridos apreciadores do cinema silencioso e o quanto eles resistiram, alguns até à morte, a aceitar que o cinema tivesse se transformado em alguma outra coisa tão interessante quanto, né? Para muitos apreciadores do cinema silencioso, houve uma degradação irreversível e ponto. Essa degradação não merecia o nome de cinema, inclusive. Então, na verdade, assim, a história do cinema, que são, na verdade, histórias no plural, ela na verdade, já comportava desde sempre essas mudanças, vamos usar o termo trivial, e esses rearranjos, né? Inclusive por parte das plateias, né? E parte delas, eventualmente, reagia negativamente, parte se retirava, parte caía numa nostalgia, parte passava a consumir só o passado, de uma forma ou de outra, parte desenvolvia aquilo para uma outra dimensão, né? Daí, por exemplo, a ideia de um cinema expandido, que é antiga, tem mais de meio século, parte, enfim, simplesmente ia com essas transformações e se reposicionava, né? Entendia que o mundo tinha mudado ali certos paradigmas e digamos assim, tentava se acomodar de um jeito ou de outro. Então, o cinema nesse sentido, talvez a grande ferramenta moderna, porque ensinou o mundo a mudar. E a mudar rapidamente dentro de um mesmo arco de vida, um mesmo arco geracional, e ensinou às pessoas essa necessidade de rejuvenescer, porque a mudança passou a ser o paradigma natural do mundo, e a velocidade dessa mudança que existe na natureza, óbvio, mas na natureza ela é tão lenta que às vezes é imperceptível, mas no mundo urbano, no mundo das sociedades humanas, etc., ela é tão rápida a partir justamente da segunda revolução industrial, que é preciso entender que essas mudanças são intensas, são velozes, são decisivas e muitas vezes são autoritárias, né? O próprio cinema mudou várias vezes de forma autoritária. Não havia opção para você manter uma determinada forma do passado, ou configuração do passado, você tinha que se adequar à configuração nova. E isso, inclusive, fez surgir esse movimento dos colecionadores que mantêm essas formas mais antigas de uma forma, curiosamente, privada, né? Sabe? O sujeito que tem um cinerama com 3 projetores, tela de 280 graus, etc., ele hoje em dia faz isso de forma inteiramente privada. Não faz isso de forma comercial, pública, etc. E se ele tem um cinema só para ele não é diferente do sujeito que está num vagão de metrô vendo, eventualmente, o mesmo filme, também de forma estritamente privada, embora esteja ali no meio de uma multidão. Então, a relação que as pessoas têm com o cinema sempre foi perpassada por essas mudanças, né? Vamos chamar assim. Oi, Hernani. Oi. Poxa, obrigado aí. Primeiro, eu queria agradecer pela brilhante explanação do curso que você vai promover aí. Acho que tem muitos pontos interessantes, né? Começar pelo trem é maravilhoso, né? Porque
é uma forma de entender também esse deslocamento, né, do tempo espacial, geográfico, e que, no fundo, também tem uma arte de comunicação, né? Porque é por onde passam as linhas telegráficas, né? E onde essas mensagens atravessam o espaço, né? Uma velocidade antes não imaginada, né? Eu até lembro também é também uma mudança na percepção de quem viaja, né? Porque você passa a ter uma velocidade de deslocamento que é jamais conhecida, né? Tem até umas cartas que o Paul Valéry escreve, né? A Monsieur Teste, e ele fala sobre esse batimento que é semelhante ao cinema, né? Esse passar dos postes pela janela tem uma similitude com a sensação cinematográfica, né? E é muito interessante porque o cinema e o trem são realmente fenômenos da modernidade, né? E muito, muito bacana você fazer o trajeto até chegar à intimidade, né? Eu não esperava que você fosse falar isso no final. Achei muito bacana, fez muito sentido aqui para mim, enfim, nas pesquisas de linguagem que eu faço. E essa coisa de estar na cama com o celular, e que é esse lugar de percepção muito do íntimo, do pulso interior que nós temos, do nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, está tudo muito minimal, né? Ali está muito, né, atravessando num lugar de pequena distância, mas ao mesmo tempo de muita amplitude eletromagnética que seja, né? Essa transmissão dessas linhas de comunicação que são invisíveis, outra coisa que você também fala muito, né? Então, eu queria te perguntar, dentro dessa lógica de mutações de movimento, como é que você pretende abordar o cinema brasileiro, né? Porque o cinema novo, ele vem trazer isso para a história do cinema mundial. Eu não vi no programa, mas um filme como Os Deuses e os Mortos, lá do Rui Guerra, é plano sequência, né? Tem a duração, né? Planos longos, né? Mas hoje a gente fala plano longo, a gente pensa em algo estático e o tempo correndo naquele plano, né? Mas o plano dos Deuses e os Mortos, eles são longos, mas eles não parecem longos, porque tem muita dinâmica interna e externa, né? Acontece no plano e em relação ao espaço, né? Então, essa foi uma coisa que ficou em aberta para mim. Como é que você vai trabalhar essa noção também do tempo e do espaço no cinema brasileiro? Bom, vamos lá. Olha, claro que o Valéry intuiu acertadamente que o trem, já algo desenvolvido, sobretudo a primeira metade do século XX, ele é quase que assim, um dispositivo equivalente do cinema, porque o poste é o entrequadros entre fotogramas. Então, na verdade, você tem a mesma paisagem de fundo, você está olhando pela janela, mas ela muda em alguma medida, e, sobretudo, ela muda quando alguma coisa sombreada, escura, passa e você tem aquele átimo de segundo para mudar para uma percepção nova. Mas você deveria pensar o que é o trem-bala. E por que o trem-bala é um trem que, tecnologicamente, ele tem a ambição de o passageiro não sentir a viagem, de ele não tremer com o vagão, com o deslocamento do vagão, de ele, eventualmente, inclusive, começar a suprimir mais significativamente justamente a janela, como muitos outros meios de transporte contemporâneos, como muitas outras edificações contemporâneas, como a própria ideia do shopping que não tem janela, né? Edificação que é para dentro. Nesse sentido, se você entende que o trem ainda é um meio de transporte, um meio de deslocamento, etc., da mesma forma que o cinema mudou, o trem também mudou, e a gente tem que se perguntar que trem que temos hoje em dia. E qual é a experiência que a gente vai eventualmente ter, vai vivenciar, por exemplo, ao viajar de trem-bala ou algo do gênero. Ou não precisa ir tão longe, eu estou no Rio de Janeiro e eventualmente pegar a atual barca Rio-Niterói, que é, na verdade, um meio de transporte em que a gente não vê mais a Bahia, como via na antiga barca, que era lá o transporte dos anos 30, dos anos 40 do século passado, aquela barca de 2.000 passageiros, com 500 janelas, etc. Essa barca contemporânea, que é meio um overcraft, é meio um navio,
ela, na verdade, o banco é mais baixo, a janela é mais alta, a janela praticamente é fosca, você não vê nada, e te redireciona. Você poderia se perguntar a mesma coisa sobre movimentos de câmera ou plano de sequência, ou a relação que o deslocamento da câmera tem com o que está sendo enquadrado por ela, ou, eventualmente, tem com o que está sendo enquadrado e desenquadrado por ela. É uma coisa importante perceber que, se o cinema novo ele é marcado, em grande medida, pelo deslocamento da câmera, nos variados filmes que se fizeram ali, sobretudo nos anos 60, esses deslocamentos, a grande maioria, não coincide, digamos assim, conceitualmente, um com o outro. Nos Deuses Mortos, existe um paralelo entre o movimento da câmera e uma certa ação, ainda que, enfim, aqueles jagunços estejam, em certo momento do filme, mais ou menos parados numa praça, etc. Mas existe uma ação real, uma ação suposta, que cria um paralelo entre, digamos, esse deslocamento e essa potência de ação que está colocada ali na dramaturgia do filme. É muito diferente, por exemplo, do Terra em Transe, onde o movimento da dramaturgia não interessa, a rigor, ao movimento da câmera. A câmera, no fundo, assume uma condição de liberdade tal, de liberdade radical, que ela se permite fazer movimentos inesperados e lógicos, a rigor, do ponto de vista da narração mais tradicional, se permite, inclusive, fazer um desenho de trajetória no espaço que lhe é próprio, e que significa entradas e saídas de cena, e a rigor, a certa altura, você percebe que quase sempre são os mesmos personagens, que faz com que, digamos assim, haja um início de supressão do tempo daquelas cenas. E isso é muito bacana na Terra em Transe, que, a certa altura, alguém percebeu muito bem, é muito mais um filme de ficção científica, de um país imaginário, Eldorado, que eventualmente é fotografado numa cidade muito conhecida como Rio de Janeiro, e muita gente não reconhece sequer a Galeria Menescal, ali em Copacabana, de tal forma que fotografia, montagem, movimento de câmera trabalham para, na verdade, criar um mundo outro, e um mundo que, na verdade, é atemporal, porque é um filme que quer uma síntese do Brasil, ou, sei lá, da cultura brasileira, do homem brasileiro, da história brasileira, tem de tudo ali. E essa síntese implica, na verdade, em que o movimento de câmera ele não está par e passo ao tempo da ação. Nos Deuses e os Mortos está, ainda que a ação, a rigor, seja morta, entre aspas. No Terra em Transe, não. Tá? Então, uma das coisas que eu acho que eu poderia contribuir aí, sobretudo para hoje em dia, nem tanto por uma dimensão histórica estrita, as obras de arte, elas não se esgotam, sobretudo quando elas têm, de fato, uma potência e um potencial de fabulação, de conceituação, elas se refazem em si mesmas, porque elas aparentemente não mudam, mas o contexto que as vê muda. Terra em Transe é um filme de mais de 60 anos atrás, mais de 50 anos atrás. Visto de hoje, o que são aqueles movimentos? Vamos tentar entendê-los naquelas premissas mais óbvias dos anos 60, que é tirar a câmera do tripé, que é deslocar no espaço, que é acompanhar a ação, etc., 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 que está lá nos cinemas novos da Europa, está no cinema direto, está num monte de coisa. Ou entender que Terra em Transe, por exemplo, é um filme que não obedece a nenhuma dessas premissas de forma absoluta. Você pode até reconhecer que ele, em parte, movimenta a câmera, porque isso é uma questão ali dos anos 60. Mas, para mim, o mais importante não é se ele movimenta a câmera, é como ele movimenta a câmera e o que surge daí. Se o movimento da câmera é os riscos no sapato da camponesa, esse deslocamento
tem que sentido? Para mim, curiosamente, não é indicar a ideia do tempo, é suprimir a ideia do tempo. Não é à toa que, inclusive, o personagem principal lá, o poeta, jornalista e, enfim, teórico da Revolução, que é o Paulo Martins, ele almeja o absoluto, né? Ele é um poeta que, quando intervém poeticamente dentro do filme, ele almeja o absoluto. Ele expressa essa ideia. Porque a revolução ela só existe nesse tempo absoluto, ou seja, na supressão do tempo. É uma ideia muito radical, mais radical até do que a do Benjamin, que pelo menos permite aquele momento de afloramento da revolução, ainda que ela vai ser destruída no momento seguinte. Mas para o Glauber, a rigor, é impossível a revolução, né? Não é à toa que o poeta morre, enfim, a contra-revolução triunfa no final do filme, etc. E o importante aí não é a leitura política do Glauber. O importante aí é a construção estética do Glauber. Tá? Como é que você pega o movimento de câmara e transforma isso num conceito? E como é que esse conceito pode servir a diferentes situações dramáticas, não dramáticas, a diferentes contextos de criação, pode ser de 50 anos atrás, pode ser de hoje. Como é que, na verdade, a gente tem que ter um pouco mais de atenção em ler, óbvio, a obra no seu contexto histórico, social, cultural, etc., mas também entender que, quando é arte, transcende. E muitas vezes transcende uma potência, por uma indicação, às vezes transcende por uma consciência muito clara, muito direta, que eu acho que nesse caso o Glauber tinha. E aí, digamos assim, o exercício, se é que eu posso usar essa palavra, proposto é justamente olhar de uma forma mais detida para isso. E eu não coloquei o cinema brasileiro de uma forma mais ostensiva, mas lá nas conversas anteriores ele interveio, até falei muito sobre o Terra em Trânsito. Não sei se essas gravações que a ABC faz ainda estão lá no site das aulas anteriores, etc. Mas se tiverem essa conversa sobre o Terra em Trânsito, está registrado, está gravado e pode ser disponibilizado para vocês. Mas é justamente trazer referências de fora para pensar a criação aqui. Não tentar já, é uma coisa que eu não gosto, de enquadrar a criação local e dizer esse caminho é melhor, esse caminho é pior. Então, pensar aquilo que o Kiarostami diz, que é assim, existem algumas coisas que são universais. Uma delas é a arte. Nesse sentido, você pegar um movimento de câmara e dizer que ele está atrelado à escola soviética, ou à escola francesa, ou à escola brasileira, é reduzir, eventualmente amesquinhar aquilo que qualquer movimento de câmara tem, que é a possibilidade de se constituir como conceito. E isso está em todo o cinema, não está num único cinema. Ele pode ganhar uma configuração particular, mas quando você está no reino da criação, essa concepção particular, ela interessa menos do que a potência que, digamos assim, uma certa experimentação carrega, de forma completa ou não, e o quanto isso pode ser retomado hoje. Que a pretensão é, na verdade, não dizer que esse é um grande cinema, que esses são grandes cineastas, que eventualmente isso tem que ser trabalhado ainda do mesmo jeito, porque é isso que eu falei, é um cinema antigo, é um cinema que, a rigor, está morto, é um cinema que, enfim, se ele subsiste porque ele é arte, e porque certas ideias que atravessam momentos desses cineastas que eu escolhi podem ser retrabalhadas aqui no Brasil a partir da conjugação com outras questões, com outras percepções, com outros paradigmas, com outras, inclusive, experiências artísticas, né? Já que, inclusive, essa libertação de uma certa configuração que o cinema tinha
levou o cinema a se aproximar muito de outras formas de arte. Levou ele a, de fato, incorporar elementos, ou ser incorporado, e a traduzir aí uma outra forma de aproximação com o mundo, né? E a gente, às vezes, resume isso muito resumidamente na ideia de cinema expandido. Uma das questões é você fazer, por exemplo, um estudo estético do movimento de câmera, você tem isso em vários momentos da história do cinema, e entender que, por exemplo, quando você fala hoje em slow cinema, ou seja, numa um certo estilo, escola, tendência contemporânea, quando você fala isso em relação, sei lá, a Chatpong ou a Chantal Akerman, você está falando aí, eventualmente, de um movimento de câmera, ou seja, de uma certa ideia de apropriação do tempo, que suprime justamente o movimento, né? Tanto a Chatpong quanto a Chantal é plano fixo, mais das vezes. Mas são a mesma coisa do que certas experiências do passado? A rigor são. Então, o que migrou não foi a expressão estilística, o que migrou foi o conceito. Então, eu acho que esses cineastas que mergulharam muito fortemente no passado do cinema e compreenderam muito mais as ideias do que a expressão estilística, eles conseguiram, de fato, alcançar aí essa compreensão. Só um minutinho, que eu vou atender um telefone. Só um minutinho. Alô? Oi. Já, você está aqui? Estou na antiga loja de design, eu já vou abrir para você. Estou terminando aqui o encontro, tá bom? Barato, tchau. Desculpe. Então, assim, Michel, eu tendo menos no curso a fazer uma abordagem estritamente histórica, ou seja, de compreensão do filme, do movimento, da obra, em seu contexto imediato, e mais a me apropriar, a transcender esse contexto imediato e fazer pontes, fazer relações, sobretudo estimular vocês a pensar contemporaneamente. É lógico que isso pode ajudar um estudo histórico, sim, porque eventualmente você vai ver a origem de certas criações contemporâneas, talvez, por exemplo, em filmes como Os Deuses Mortos, como Terra em Trânsito, etc. Ou, eventualmente, a repensar esses filmes que hoje em dia são tratados muito no contexto original e ver que eles guardam ainda uma potência gigantesca para, digamos assim, a criação contemporânea. Beleza, obrigado. É isso? É isso. Gente, o professor Hernani, ele tem um compromisso, né, Hernani, agora, né? Tem. Eu tenho uma filmagem com a Paloma Rocha. Opa! Então, isso aí, Falando em Glauber Rocha. olha, tá vendo? É a história se ligando. Isso. Mas parabéns, Hernani. Poxa, é sempre super excitante ver tuas palestras, entende? Vou fazer teu curso, hein? Ficar aqui escondido, Faça. tá bom? E contribua. Não, vou sim. Então, Tá gente, bom? olha só, obrigado, Hernani, obrigado a todo mundo, né, pela presença no encontro. Espero encontrar vocês lá no curso. É isso, Hernani? Isso, estão todos convidados, espalhem aí a ideia do curso. Acho que, pelo menos, a gente vai conversar bastante, vai discutir bastante. Podemos não chegar a lugar nenhum, a pretensão não é chegar a lugar nenhum, Mas mas... o teu método é muito bom, o teu método é excelente, porque você provoca o diálogo, e o que é bom da gente ensinar assim, né? Não é só se mostrando quanto a gente sabe, mas provocando que a gente acaba até aprendendo, né? Deduzindo outros pontos de vista e tal. Eu acho que está lindo isso, a sua apresentação é excelente. Então, gente, obrigado pela paciência, pela presença, pela participação. Estão todos absolutamente convidados, tá bom?
Um abração. Bom fim de semana para todo mundo, gente. Um abraço. Bom final de semana. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Desculpe o atraso aí. Um grande abraço. Um abraço, Luiz. Foi um prazer.